Olá, quinto ano! Tudo bem, Leonan? Como você está? E aí, tá conseguindo fazer as atividades? Tá tendo alguma dificuldade que a tia possa te ajudar? É só você me mandar um zap, é só você me ligar ou a gente faz uma videochamada para tirar alguma dúvida, tá bom? Então, olha, hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades e ao nosso livro lá na área de conhecimento de ciências humanas no componente curricular de História, ok? E aí a gente vai, como sempre, recapitular um pouco para você poder não perder o link das informações e principalmente do conhecimento, tá bom? Então vamos lá? Então, nós começamos a trabalhar, né, nesse capítulo falando sobre igualdades de direito. Você lembra que a gente começou a falar sobre igualdades de direito? Então, e aí nós passamos ali por algumas informações muito significativas, né? De falar principalmente sobre os direitos civis, de como eles foram, como foram colocados pra gente, né? Através de pessoas competentes que organizaram uma estrutura de uma forma que constituíram leis das quais nós temos deveres e nós temos direitos. Toda lei, ela é embasada em direitos e deveres, tá? Assim como quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente tem que prestar contas e isso é um dever nosso. E quando a gente tem alguma coisa a receber, é um direito nosso. Então, existem direitos e deveres. E essas leis foram constituídas, tá? E isso foi lá desde o início da nossa história. Por isso que a gente estuda muito história, porque a história conta a história desde o início da Constituição brasileira. Desde quando a gente saiu de colônia e passamos a ser república, tá bom? E aí o que acontece? Nós falamos um pouquinho ali, né, sobre os direitos das diversidades da sociedade brasileira, né, onde aqui a tia mostrou para você, né, um grupo com várias crianças de vários tipos de cor, raça, e aqui, ó, tá vendo, ó, tem crianças loiras, brancas, morenas, tem crianças com cabelo claro, escuro. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a nossa sociedade, ela é composta por uma mistura. Aquela palavrinha, né, que a tia falou, pesquisa sobre a miscigenação. Por quê? Porque nós somos uma sociedade composta por misturas de raças e etnias. E isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Que nós somos um povo miscigenado, um povo misturado de diferentes culturas e diferentes povos, tá bom? Aí nós fomos lá, falamos sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Aí a tia mostrou aqui para você, nessa página aqui, ó. Você lembra que tinha essa página? Que tinha até uma atividade. Aí essa atividade era muito interessante, que logo aqui embaixo, né, tinha assim, ó, na página 218, né, aprendendo brincando. E em cima tem um texto, certo? Você prestou atenção? Então, nesse texto falava assim, ó, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Olha como é importante, lembra que eu falei lá no vídeo aula que às vezes a gente tem que entender que quando o nosso direito termina é onde começa o do outro, né? Que a gente tem direitos, mas a gente tem deveres. E aí tem os direitos que são os coletivos e tem os direitos que são individuais, assim como os deveres coletivos e os deveres individuais. E aí a gente vai falar sobre vários exemplos, tá bom? Vamos lá. Aí tem aqui o texto, ó. No artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Lembra que eu li esse pedacinho? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviabilidade do direito à vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Lembra que eu usei termos simples para explicar isso? Eu falei assim, que a gente tinha direito à moradia, que a gente tem direito à moradia, a gente tem o direito a ir e vir com liberdade, a gente tem direito à igualdade, a gente tem direito a ter alimentação, a gente tem direito à identidade, né? A nossa identidade, a nossa formação social. Esses são os nossos direitos. Mas a gente tem os deveres. Quais são os nossos deveres, né? São muitos, né? A gente tem o dever de respeitar as pessoas, principalmente respeitar várias questões muito simples, como, por exemplo, a gente respeitar a crença das pessoas, a gente respeitar a forma como as pessoas vivem, como elas se relacionam, a gente precisa respeitar a cor das pessoas, a gente precisa respeitar a forma de vida das pessoas. Então, assim, todos esses direitos foram constituídos com bases em leis, e por isso passou a se chamar direitos civis, tá? Porque são os nossos direitos. Nós somos chamados de tem civis. Então, esses direitos civis são os direitos que nós temos direitos a ele. E isso tá na Constituição brasileira e os direitos, eles às vezes eles são atualizados. E aí são chamados de artigos, né? Que existe a lei, essa lei ela organiza o direito e aí dentro dessa lei tem vários artigos. Então, de tempo em tempo, alguma coisa acontece e melhora. Ou precisa ser corrigido, ou precisa ser retirado. Então, são chamados de artigos, tá bom? Vamos dar continuidade? Aí nós falamos da diversidade, aí tinha aqui, olha só, nessa 218 tinha uma atividade muito interessante que era aprendendo brincando, que é o seguinte: os direitos civis à cidadania são constituídos com base em algo muito importante. Vamos descobrir o que é? Organize as pessoas em ordem numérica, 1, 2, 3 e sequência, né? E descubra a palavra que define a base da cidadania e da convivência entre as pessoas. Depois, escreva a palavra que você encontrou no campo indicado. Qual foi a palavrinha que você encontrou? Hein? Qual foi a palavrinha que você encontrou quando você organizou as letras pela ordem? Respeito, não é verdade? Por quê? Porque o respeito, ela é a base do direito. E é a base do direito civil, tá? Porque quando a gente respeita tudo, em todos os aspectos da nossa vida, da nossa vida de casa, da nossa família, da nossa vida externa, seja na nossa escola, quando você crescer e for um adulto, quando você estiver trabalhando. Quando a gente tem respeito, isso quer dizer que a gente está cumprindo o nosso dever como cidadão. E o respeito é algo muito especial dentro de nós, tá bom? Então, a palavrinha que você encontraria aqui é respeito, tá bom? Aí na página 219, quando a gente mostrou essa figura aqui, com esse monte de crianças, né? Tem um texto que fala sobre a diversidade da sociedade brasileira. Lembra que eu falei para você que eu nunca vou ler o livro para você, que nós vamos sempre trocar informações? Por quê? Porque é importante que você faça essa leitura, porque é a certeza que a tia vai ter de que você compreendeu aquilo que eu falei e leu para poder absorver melhor o seu conhecimento. E aqui vem trazendo essa foto com essas crianças e uma frase assim, ó: a sociedade brasileira é composta de diferentes culturas, etnias, hábitos e valores, ok? Aí vem mão na massa,
número 1 e número 2. Número 1. O que é viver com diversidade? O que é viver com diversidade para você? Se você respondeu essa resposta, você vai entender que a diversidade é quando a gente vive em meio a uma sociedade que existem vários tipos de pessoas diferentes da gente, existem pessoas de classes diferentes, também financeira e econômica, existem pessoas com moradias diferentes da nossa, existem pessoas com religiões diferentes da nossa. Isso aqui são, cultura, etnia, cultura é a forma como a gente se relaciona, né? E vive. Etnia é a cor e as nossas características físicas. Hábitos são os que a gente adquiriu desde quando a gente nasceu no convívio familiar. É a nossa alimentação, é o nosso jeito de vestir, de falar. E os nossos valores são aqueles que foram ensinados pelos nossos pais. E eles são muito importantes, porque nós carregamos eles para o longo de toda a nossa vida, ok? E no Mão na Massa tem essa pergunta da diversidade que a Tia explicou. A segunda é: dê um exemplo de respeito à diversidade e expresse nas nossas leis. A gente pode falar sobre essas questões do racismo que tem sido muito falado durante esses últimos 10 dias com o acontecimento que ocorreu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ocorre com muita frequência, não é verdade? Que principalmente aqui a diversidade pode ser tanto com relação à moradia, né? Que uns, às vezes, do nosso lado tem uma casa muito boa, uma vida muito melhor do que a nossa, mas a gente vive de uma forma muito simples, mas se relaciona muito bem. E tem aquela também da questão do preconceito, que é o preconceito racial. Então, você vai ter que responder isso embasado numa lei. E aí você vai colocar aqui a sua resposta, tá bom? Agora a Tia vai gravar parte 2 para a gente dar sequência, tá?